Se eu não comprar isso com esse cara agora, o meu negócio está fadado a ter um fracasso. Qual que é o objetivo? Qual que é o porquê daquela campanha? Está começando mais um Toca o Sino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing e comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Meu nome é João Rosa. Eu sou Dani Botelho. Fala, Dani, muito Fala, bom te receber aqui para o nosso terceiro episódio do podcast, né? Eu tô aguardando o momento que a gente se esqueça dessa abertura para falar o número do episódio, né? Então, tem muitos episódios pela frente ainda, a gente tem um roteiro bem grande, bastante assunto para falar. E olha só que legal, as pessoas que estão ali assistindo ou escutando a gente não sabem um pouquinho da dinâmica, né? Mas, por exemplo, hoje é a véspera do lançamento do primeiro episódio. Então, amanhã, né, que vai ser dia 6 de dezembro, hoje é dia 5 que a gente tá gravando, amanhã vai pro ar o primeiro episódio. Amanhã, no dia que eu digo pra nós, né? Não pra quem tá escutando, porque vai escutar isso aqui só lá no fim de dezembro. Mas, enfim, então é uma data muito especial que a gente resolveu gravar esse conteúdo hoje, porque amanhã vai começar todo esse projeto, toda essa jornada que a gente vai construir com os nossos ouvintes. Tá empolgado? Muito. Tá feliz? Muito. Que bom, eu também tô muito lá. feliz e muito realizado. E pra gente começar hoje, né? Hoje a gente trouxe um assunto que eu acho que não é um dos mais pedidos, porque a gente não abriu caixa de perguntas, mas eu acho que é um dos temas da atualidade que está sendo muito falado. É um dos temas que é trending. Vamos lá. Trend Topics do Twitter sobre vendas é Inside Sales. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Inside Sales, a nossa visão, o nosso trabalho através do Inside, como que funciona pra gente, como que a gente conecta marketing comercial através de Inside Sales. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, correto? Correto. E Inside tem pano pra manga aí, né, pra gente falar. É um assunto bem extenso. Inclusive. Bem extenso, né? Dá pra falar umas 2, 3, 4 horas tranquilamente. Eu acho que a primeira coisa que a gente podia dizer é explicar o que é Inside Sales. Você consegue explicar o que é esse Inside Sales? Como que seria essa tradução em português? Até para o público entender um pouquinho. A gente estava falando aqui nos bastidores antes de começar, né? Do que 1 milhão para cada? Ainda não, né? Tá, entendi. Mas essa questão do Inside Sales de basicamente cortar custo, né? Então, melhorar a otimização do time de vendas, ou melhorar o processo de vendas, melhorar toda essa questão de como é que eu vendo melhor e cortar custo, mas não era exatamente isso que a gente estava falando. A gente estava falando de a opção de venda está na mão de alguns representantes, né, que estava trazendo. Então, existe, né? Ou existe ainda alguns processos de venda, de aquisição de cliente e tal, que é um modelo mais lento, é um modelo mais custoso e é um modelo de pouco crescimento para o negócio, né? Sim. E no momento que a gente traz essas vendas internas, inside sales, né? Isso otimiza o processo, otimiza a construção de time, otimiza a previsibilidade, né, de negócios. Então traz alguns movimentos aí bem interessantes para o próprio negócio, né? Fazendo algumas traduções, né? Inside Sales, vendas internas, vendas dentro de casa. E olha só que louco. Um tema que combina muito com Inside Sales, muito mesmo, ele tem uma correlação muito grande, foi o tema do último podcast, Inbound, Inbound Marketing, Inbound Sales, essa venda através do Inbound, né? Então, um tema que combina muito, que foi no podcast anterior. E o próximo podcast que a gente vai gravar vai ser sobre pré-vendas. E o Inside Sales, ele tem uma correlação muito grande com a pré-venda, né? A pré-venda, ela facilita muito esse processo de Inside Sales. Não que para fazer Inside Sales toda a operação precisa de um time de pré-vendas. Mas, geralmente, uma empresa que tem um time de pré-vendas interno, ela vai utilizar bastante da metodologia de Inside. E por mais também que a gente fala, né, de vendas internas, Inside Sales, não quer dizer que toda a operação ela aconteça também em casa, né? Ela acelera o processo, porém tem algumas operações que tem esse vendedor de campo, né? Então ele acelera isso com mais previsibilidade, mas tem alguns vendedores ainda que vão a campo, mas o processo basicamente ele acontece dentro do próprio negócio, né? Sim, e vamos trazer alguns exemplos, né, Dani? Por exemplo, vocês devem estar se perguntando, mas
toda empresa pode estar em Inside Sales? Será que toda empresa pode ter uma equipe de Inside Sales? Ou no meu negócio não funciona? O Marcelo Germano, ele sempre fala das perguntas infinitas, né? No meu negócio. Mas ir para o ramo de estética, ir para o ramo de lavação, ir para o ramo de, sei lá, de confeitaria, moda. Sempre esses lances do meu negócio, né? Mas eu acho que a gente tem muitos exemplos para contar aqui como funciona. Tem. E só para falando de meu negócio, né? Cara, eu já fiz instalação dentro de empresas acredita, tão nichado como farofas especiais, nicho de farmácia, nicho de jardinagem. Cara, e um desses clientes da área de jardinagem, simplesmente ele tinha construído o maior jardim suspenso da América Latina. Então ele tem uma demanda muito fantástica, assim, e a operação dele era toda bagunçada. Então, assim, Inside Sales funciona para um nicho gigante. Sim. E quase eu chego a pensar em infinito até de possibilidades. Eu desafio a você a colocar seu nicho, comentar o seu nicho aqui no YouTube, ou mandar lá no Instagram, @TocaOSinoPodcast, qual que é o nicho que você tá, pra gente entender se pode ou não ter uma equipe de Inside Sales. Porque, por exemplo, empresas de energia fotovoltaica, eu sei que você já instalou também, mas bastante. Um processo de segmento que funciona bem. Muito, assim. porque um processo de Inside Sales, ele encurta o processo de vendas, né? Eu deixo de ficar pagando caro pro meu representante e de empresa em empresa, fazendo a abordagem, eu consigo trazer para dentro de casa, ligar, fazer pesquisa, e aí o representante só vai lá para mostrar ou para instalar, várias outras coisas, né? Que pode fazer, né? Pô, olha só que legal, esses tempos eu tava conversando com uma empresa de bijuteria. E eles vendiam bijuteria, cara. E eles montaram um processo de Inside Sales. Atendimento em casa, fazendo pré-venda, qualificando e mandando oferta por WhatsApp ou mandando proposta, tipo, online mesmo. Eu ajudei eles a construir isso, né? O pessoal da... Nossa, agora até esqueci o nome da empresa, mas enfim, depois é do Vini Aguiar e da esposa dele, depois eu lembro o nome da empresa, são clientes do ERG, mas eu ajudei eles a construir esse processo. Sabe outra empresa nicho diferente, mas que fez algo muito parecido com o Inside Sales? Uma empresa que vende cadeiras. Cadeiras, velho. Cadeiras. Então, do Gustavo Amorim, meu cliente parceiro também, sentei com ele e montei um processo básico de Inside Sales. Tu vai receber o cliente, tu vai falar com o cliente aqui, tu vai apresentar, tu vai mandar a proposta, o teu mix de cadeiras, e aí, se você precisar mandar alguém para fechar, você vai lá e manda. Se precisar trazer o cliente para a loja, você traz. Mas então você pode fechar a venda aqui, nesse exato momento. Isso te diminui custo, né? De ter que ter uma exposição, de ter que mandar alguém em algum lugar, ou de ter que receber alguém em algum lugar, né? Enfim, tem muitos benefícios do Inside Sales que a gente poderia ficar falando aqui em vários segmentos. Mas é legal porque traz um pouquinho de entendimento e necessidade, né? Antes de a gente falar o que é o Inside, é legal que já começa a entender realmente que ele é fantástico, funciona em muitos nichos. Assim, muitos nichos. Que não dirá todos, porque... Vamos lá, né? Pra gente começar o que é Inside Sales, né? Então... deixa eu me achar aqui. Beleza, o que é Inside Sales, né? Então, ele realmente é essa venda dentro de casa. E como que ele funciona esse processo, né? Esse processo é um processo simples, onde através de inbound, através de campanhas, qualquer tipo de campanha de atração de lead ou de cliente, né? Ou de possível cliente, a gente tem um processo dentro de casa onde eu tenho funcionários, vendedores ou pré-vendedores, ligando para o cliente ou fazendo o primeiro atendimento via telefone ou vídeo, e levando esse cara para uma oferta via telefone ou vídeo, ou levando para uma oferta presencial. Mas só que antes do cara chegar, ele é filtrado, ele é engajado e ele é aumentado o nível de consciência dele para ele chegar na loja para fechar uma negociação, para receber uma oferta e não para conduzir toda a negociação do zero. Faz sentido? Tem alguma coisa para acrescentar? Faz sentido. O Inside, né, que a gente defende aqui, ele é um fluxo de processo de venda mesmo. Né? Eu sempre, toda vez que a gente vai falar com algum cliente e tal, no dia a dia, enfim, de consultoria, fica muito mais tangível que eles normalmente até conseguem entender que é um passo a passo, né? Então, se o meu produto ele começa aqui com a geração de insumo, depois vai para uma esteira assim e tal, até chegar lá à venda, o processo para o Inside é a mesma coisa. Então, eu tenho um início ali, muito provavelmente com marketing, depois eu tenho um pedacinho ali
com alguém que faz essa recepção desse lead, né? Desse potencial cliente. Depois tem ali o próprio closer, né? O vendedor em si, fazendo essa oferta de valor, essa geração de valor. E aí lá a gente toca o sino no final. Então o Inside, o Inside ele tem essa clareza, né? De passo a passo. E aí a gente consegue construir melhor, consegue melhorar e fica previsível, né? Que eu acho que é o que normalmente todo mundo que quer pensar em Inside Sales começa a gostar disso implantado justamente pela previsibilidade. Né? E aí vem o livro Receita Previsível, vem o livro Hipercrescimento. São todos livros que falam... O próprio Spin fala um pouquinho, mas são todos livros que falam dessa tal da construção da famosa máquina de vendas, né? Que é essa máquina de geração de receita, onde a gente tem conversões em cada etapa do processo, a gente consegue dali entender qual que é o padrão que a gente busca e ter os números exatos, sabendo quantos leads vão entrar no final, quantos vão converter. Por exemplo, hoje no meu processo no EAG, a cada 100 MQLs que entram para o meu time de venda, um lead qualificado pelo marketing, né? Então, o marketing gera o lead, mas ele gera o lead por gerar. E aí ele vai ter lá alguns critérios para a gente entender se esse lead está qualificado. Se é o lead certo ali para uma primeira abordagem pela venda. E é por isso que vem o M na frente, né? MQL, né? Marketing Qualify Lead, né? E aí, a cada 100 leads qualificados pelo marketing, a gente vende para 5 ou 6, a 5 a 6% de conversão. Passando por todo um processo de Inside Sales, Dani, que é: o cara chegou no marketing, o cara veio para o time de pré-vendas, o time de pré-vendas tentou ligar, não conseguiu contato. Aí o time de pré-vendas vai conseguir contato com algumas dessas pessoas. Dessas pessoas que o time de pré-vendas conseguir contato, ele vai tentar agendar. Dessas pessoas que ele vai tentar agendar, ele vai conseguir só algumas. Outras vão ser descartadas. Pontos por não quererem participar do agendamento, que é uma conversa de próximo passo, por também às vezes até não estarem qualificadas pelo perfil que a gente está buscando. Então olha só, entrou 100 lá, já saiu um pouco quando eu tentei ligar e não me atendeu. Quando me atendeu, eu já desqualifiquei mais um pouco, porque não era o perfil certo. E aí beleza, consegui agendar. Será que todo mundo que eu agendo vai comparecer à reunião? Não, eu tenho uma perca também das pessoas que não aparecem na reunião. O famoso no-show, né? O não comparecimento. E aí das pessoas que aparecem na reunião, eu tenho uma conversão. Então hoje a minha conversão desse processo lá no EAG é uma conversão de 30%. Das pessoas que aparecem na reunião, é 30% eu vendo. Só que das pessoas que são geradas como MQL, que é o lead qualificado, só 5 eu vendo lá no final do meu funil. Cara, isso é um puta de um processo. Sim. Isso daqui faz com que eu entenda que a cada 100 leads, a cada 100 MQLs que o marketing gerar, eu vou ter 5 vendas. É legal isso tu falar, porque falam... puxa um gancho do nosso último podcast, né? Sim. Do marketing ser protagonista. O que eu vejo normalmente no dia a dia, logo que eu começo a conversar com um cliente e tal, com alguma operação, ele não vê o investimento em marketing, né? Ele acha que marketing é custo. A gente já inclusive falou sobre isso também, né? Então o processo Inside, ele traz protagonismo pro próprio marketing e ele acaba gerando valor, né? Gerando valor para toda essa cadeia. Sim. Então o Inside, ele traz essa previsibilidade, traz protagonismo pro marketing, traz habilidade para construir os times também, né? Sim. Então eu sei o que está faltando em cada integrante daquele time, se eu preciso construir ele. Enfim, o Inside Sales, ele é uma coisa bem bacana, né? Nessa união de marketing e vendas. E aí tem um ponto, né? Porque a gente está falando dessa união, quando eu tenho um processo de Inside Sales bem definido e bem organizado, porque esse processo, você que está ouvindo, ele vai ser feito em 2, 3 ou 4 etapas, não é algo muito maior do que isso. Vamos pensar aqui de uma maneira simples, né? Então, entrada do lead, tentativa de ligação, ligação atendida, agendamento, sessão ocorrida e venda. Sessão ocorrida, que eu digo, é a conversa de venda ocorrida, né? Então são 4 etapas mais ou menos que toda empresa vai ter. E esse Inside Sales, dependendo da empresa, ele pode ter só as primeiras 3 etapas, que é até o agendamento, né? Então hoje o que se usa muito Inside Sales, que vem revolucionando muitas empresas, imobiliária. Imobiliária hoje é um nicho que está crescendo muito. Eles montam um time de Inside Sales, uma galera que fica ligando para vendedor para agendar e marcar visita em apartamento, marcar visita na própria imobiliária e vão colocando para o corretor de imóveis, né, atender esses caras. Só que em vez de trazer só curioso, não, eles trazem as pessoas no perfil correto para ativar
e levar para o consultor imobiliário, que esse consultor ele vai conseguir vender mais. Ou enfim, clínica de estética acontece muito isso, né? Então tem uma campanha rolando na internet, alguma promoção. Em vez dessa promoção jogar todo mundo para dentro da loja, que eu não vou ter capacidade de atender todo mundo, vou ter alguns problemas, eu faço toda uma filtragem antes, descubro objetivos, consigo direcionar o cliente no que ele está procurando, no que vai fazer sentido, e se realmente eu posso atender ele, já vou eliminando alguns curiosos para tentar trazer pessoas certeiras lá para a ponta, que aí o esteticista ou o atendente que vai receber esse cara vai finalizar a venda por lá. Então são dois exemplos de como Inside Sales está sendo inserido hoje dentro do mundo empresarial. Então você que está ouvindo a gente e está em algum desses nichos que a gente falou, se a tua empresa não faz isso ainda, você está deixando dinheiro na mesa. E outro tema que eu gostaria de falar, Dani, que você puxou lá no início, que era a questão dos representantes, né? Então hoje a gente tem um nicho de empresa, muitos nichos, que trabalham com representação comercial. Então vamos lá, empresas que distribuem produtos, distribuidoras principalmente, né? Empresas de confecção. Então geralmente essa confecção ela tem, sei lá, 10, 20, 30 revendedores, representantes, eles vão por região tentando vender para as lojas de rua ou, enfim, qualquer que seja a estratégia. O que acontece? Essas empresas elas ficam muito na mão desses representantes. Eu tenho um cliente, né, um cliente nosso, que ele tinha um hortifruti, e, cara, um hortifruti grande, um hortifruti que faturava acima de 30 milhões por ano, mais de 3 milhões quase 3 milhões mês. E esse cara, ele tinha um cliente que comprava dele 10 milhões por ano. E esse cliente ele era um cliente recorrente. Só que como aquele representante fechou essa venda, ele tinha um comissionamento de quase 10%. Absurdo o comissionamento, quase 10% para o representante. Sim. Enquanto esse cara continuar comprando dele, o representante não trazia mais cliente novo, não explorava a reunião, só que pelo contrato que ele tinha com o representante, ele não podia botar outro representante na reunião, na região, né, perdão. Sim. Então esse cara virou um sócio de um produto, um sócio de um cliente, né? Então imagina, tu vende 10 milhões para um cara, esse cara abriu essa carteira, legal, é bacana. Só que esse cara não tá te trazendo, ele não tá te trazendo nenhum outro retorno. Ele trabalha 3, 4 dias por semana, sexta, sábado, viaja, liga o botão do F ali, porque a renda dele tá lá garantida. 10, 20, 30 paus por mês, porque ele conseguiu um cliente que, através de uma compra recorrente, vai gerar muita grana. E aí o que acontece? Quando eu inverto esse papel, defino um pouquinho melhor as regras com os representantes e começo a prospectar internamente, eu coloco o meu time de representantes só para visitar clientes, mas não os clientes que eles estão prospectando. Os clientes que eu quero que ele visite também. Porque eu garanto que ele vai visitar os clientes. Ele não vai ficar só na zona de conforto dele. Então eu tiro um pouquinho dessa receita da mão só de uma pessoa que é o representante que vai abrir mercado e trago essa responsabilidade para dentro da empresa, para o marketing produzir conteúdo, para o marketing me ajudar com estratégia de inbound e para o time de inside que começa lá com pré-vendas, fazendo hunting, caçando clientes, né, fazendo aquela busca e depois a qualificação desses clientes para conseguir uma oportunidade de mandar um representante para ele atender. Pode ser até um representante ou pode ser um vendedor interno, Sim. que eu assumo isso para dentro da empresa e aí não tenho que pagar comissão recorrente sobre aquele cliente. Então tem várias estratégias aí por trás que você ter uma célula de inside sales na tua empresa, ela pode te abrir uma nova linha de venda, ela pode te trazer um pouco mais de segurança e controle sobre o quanto você vai vender e pode fazer com que você não dependa dos representantes que muitas vezes para algumas empresas podem ser pessoas que estão quebrando essas empresas, podem ser pessoas que estão deixando essas empresas estagnadas. É legal isso. Voltando ali um pouquinho, tu falou do setor de imobiliário e tal. Ele não é representante, mas ele passa por um pouco dessa questão do controle, né? De região ou do agenciamento. E quando eu fiz os processos de instalação da máquina em imobiliários, mudou a cultura, inclusive. Os corretores ficaram mais felizes porque uma das coisas que a máquina de geração, né? A máquina de vendas em si, uma das premissas é que tem a mesma quantidade de negócio para todos, né? Todo mundo. Então isso é uma das coisas mais bacanas da máquina.
e os fechamentos melhores, né? Então, tinham corretores que gostavam de fechar um tipo de imóvel, né? Em detrimento de outros que gostariam de fechar um imóvel, sei lá, com mais quantidade por conta de um perfil que pagaria menos, né? Por um imóvel menor. E aí até o portfólio muda. Foi muito louco. Porque dentro do processo, na hora de qualificar, entender o negócio, eles viram que tem imóveis que vale mais a pena fazer o agenciamento de imóveis dentro desse processo e tirar alguns da carteira. Então o processo ficou mais rápido, os fechamentos ficaram mais rápidos e o potencial de crescimento do negócio também. Sim. Então, cara, eu sou fãzão assim, da máquina como um todo, mas o Insight Sales veio para ficar. E outra coisa também da parte de imobiliária é que também tem esse um pouco do abrir, né? Abrir novos negócios. Então, o próprio corretor ele ajuda a trazer novos desenhos de tipo... de perfis de imóveis novos ou perfis de imóveis que ele acredita que pode fechar, e isso alimenta de novo a máquina, né? Então tem muita coisa legal assim, no dia a dia que dá para replicar para outras operações. Sim. E assim, Dani, se a gente fosse pensar em... Cara, as pessoas estão ouvindo a gente e decidiram, putz, muito legal isso que vocês falaram, vocês estão aí meia hora falando umas coisas muito massas. E querem montar um processo de Insight Sales. Como é que tu acha que a gente começa montando um processo de Insight Sales? Cara, primeiro eu falei, eu acho um pouquinho disso, né? Não tem como eu advogar para um cliente ou por uma marca ou por um produto que ele vende sem entender ele antes, né? Então a gente fala vamos olhar para dentro do negócio primeiro, né? Para entender como é que ele funciona, quais são as premissas do negócio e tal. Então essa é a primeira abordagem, porque tudo isso vai fazer a máquina ser ligada a partir do marketing, né? Sim. Então, não é o marketing olhando o que tem de fora e replica e copia de fora, né? A gente trabalha de forma interna. Então, o marketing acaba comunicando de forma a essência mesmo do próprio negócio. Então, a primeira coisa é o próprio marketing em si, trazendo esse protagonismo para ele, né? Depois, óbvio, né, vem a parte de vendas também, né? Então, a gente já falou de inbound, depois a gente provavelmente vai trazer alguém aqui para falar de outbound também, mas tem essas duas qualificações, né? Do que vem de potencial negócio para dentro da máquina. Depois, a qualificação em si, né? Entendendo que potencial de negócio tem, né? Do que foi gerado através do próprio marketing ou através de busca, né? Que a gente chama dos caçadores, né, de leads e tal. Os hunters. Mas, enfim, é o... Isso. caçador. E aí vem a qualificação, aí vem o processo de agendamento, processo de fechamento, enfim, né? Que pode ser inside ou que pode ser em campo também. E bora tocar o sino, né? Então, esse processo todo aí, ele é executado dessa forma, né? Até tá a nossa cola aqui, né? Ele traz um pouco dessa padronização do atendimento, né? Porque são rotinas mais previsíveis, né? Então, o cara que está sentado ali no marketing, ele sabe que ele tem uma previsibilidade daquela habilidade dele. A mesma coisa o vendedor lá depois do final também. Quer dizer que então que esse lead que está chegando para mim, ele tem essa dor. Eu não vou ficar falando um monte de coisa. Eu sei, é previsível isso, é padronizado isso. Amanhã um vendedor foi embora, né? Eu posso botar esse cara no lugar também. Ô Dani, eu queria contribuir com essa tua resposta, porque eu acho que casa muito, né? Quando eu estou dentro de eventos do EAG, eu tenho um acesso a um número muito grande de empresários ao mesmo tempo dentro do evento, e muita gente me perguntando. Todo mundo tem problema com comercial hoje, basicamente, né? E, cara, a pergunta que eu mais recebo é: por onde começa, João, a montar essa estrutura comercial? Não necessariamente eles falam time de Insight Sales, mas pra gente estar muito conectado a isso, né? E eu sempre respondo com a mesma forma. Cara, primeiro define o macroprocesso da tua empresa. Então, o macroprocesso de vendas. Aonde entra o cliente e aonde sai o cliente. Ele entendendo esse macroprocesso, é só instalar as ferramentas ou as etapas de Insight Sales dentro dele. Então, se o teu cliente hoje ele entra através do marketing, vamos entender que ele vai entrar através do marketing e quais vão ser as etapas que ele vai chegar até o sino. O macroprocesso é do marketing ao sino. O macroprocesso é da prospecção, tanto feita através do inbound marketing ou do outbound, até chegar na hora do sino. Então, entendendo esse macroprocesso, é muito mais fácil a gente encaixar o momento que a gente vai assumir o controle dessa venda e colocar dentro do processo, né? Então, eu gosto de trazer os exemplos que a gente tem hoje. Então, eu estava falando lá
Da bijuteria. A bijuteria, eles têm um Instagram muito forte, legal, com modelos, mostrando os brincos, etc., as bijus. O que acontece? Através desse Instagram, que o marketing produz tudo aquilo, intencionalmente, as pessoas levantam a mão querendo entender um pouco mais, ou comprar, ou ser representante, etc. E aí esse cara levanta a mão e vem. Ele chega no marketing. Ele chegou no marketing, ele vai vir para as outras etapas. Depois que ele chegou no marketing, a gente vai colocando, opa, deixa eu pré-qualificar esse cara. Depois que eu pré-qualifiquei, deixa eu marcar uma reunião para apresentar uma oferta. Depois que eu marquei a reunião para apresentar a oferta, deixa eu marcar uma reunião de fechamento. E aí nesse fechamento eu vou tocar o sino. Então, Dani, a construção do macroprocesso e só você entendendo aonde entra o teu cliente, onde ele vai sair, é muito importante, porque depois você só encaixa essas etapas. Porque eu sei que meu cliente vai entrar lá, sei lá, pelo Instagram. Eu sei que meu cliente ele vai entrar na minha própria loja. Eu sei que meu cliente ele vai entrar através da campanha que o marketing está fazendo para entrar pessoas na loja. Pô, esse cara aqui entrou. Ou o cliente vai se interessar, ele não vai vir para a loja. E aí, antes de ele vir para a loja, eu vou ligar para ele, eu vou trocar uma ideia com ele, eu vou mandar opções para ele, eu vou construir um roteiro de abordagens que eu vou fazer com esse cara, para depois ele chegar, e quando ele chegar, ele está muito mais quente para o meu vendedor fechar. Então, eu acho que dessa maneira a gente consegue pensar em estruturar. Primeira coisa, para montar um processo de Inside Sales define o teu macro processo da tua empresa. Onde que chega o teu cliente e onde que sai. Quando você tem essa resposta, a gente vai encaixar as outras etapas. Que é as etapas que eu vou pré-qualificar, que eu vou ligar e entender, esquentar esse cliente e fazer uma oferta para ele. E se fazer uma oferta, pode ser fazer uma oferta para comprar, ou pode fazer uma oferta para uma demonstração, para vir na minha empresa. E aí você vai entender qual que é o teu negócio, qual que vai ser o teu macroprocesso. Porque se o teu macroprocesso o cliente precisar ir na sua empresa, ou como numa empresa de energia fotovoltaica, precisa ir lá fazer o mapeamento da obra, fazer o mapeamento da quantidade de placas que vão ter que ser usadas, essa etapa ela é feita presencialmente. Essa etapa não dá para ser, às vezes não precisa ser feita às vezes não precisa ser feita presencialmente, né, Dani? Dá para ser feita até por telefone, né? Eu fiz uma instalação numa máquina numa empresa fotovoltaica, foi muito legal. Eles faziam já dentro do processo de pré-venda um mapeamento da região com insolação e tal, para entender a posição de sol e para saber se aquele era um potencial cliente ou não. Então, ele nem caía na mão do vendedor. Tem muita coisa, é isso que tu fala, né? Vai depender o macroprocesso vai depender realmente de ele olhar para o negócio dele e entender o que encaixa em cada peça, né? Mas eu queria trazer uma outra coisa, é que na definição do macroprocesso, uma das coisas que eu tenho identificado no dia a dia é que fica muito mais clara a missão também da equipe, né? Exatamente. Cara, isso é sensacional, assim. Qual o papel de cada um? Qual é o papel de cada um, né? Nessa troca, nessa passagem de bastão. E só na hora de mostrar esse macroprocesso acontecendo e mostrando que a missão de cada um por exemplo, né, numa posição de um pré-vendedor, que a opção dele é qualificar e a venda dele, na verdade, a venda que ele tem que fazer é engajar e gerar um agendamento, ele começa a olhar para o trabalho dele de uma forma diferente. Né? O próprio marketing ali, cara, tu é responsável pela aquisição, pela qualidade do lead. Interessante, então quer dizer que todas as ações eu tenho que fazer, essa é a minha missão? E são coisas simples que tu vai aplicando no dia a dia e esse processo ele fica fluido, né? Então isso ajuda bastante. Hoje eu gravei um podcast com um cara chamado Marcelo Caetano, do Instituto Venda Mais. Ok. E ele falou que um dos papéis do gestor comercial, do líder comercial, ele precisa ter essa habilidade que é fazer análise de dados. Análise de dados. E quando eu entendo primeiro o que é macroprocesso, construo um processo de Inside Sales, dentro do processo, cada intersecção, que é a passagem de bastão de uma função para outra, de uma etapa para outra, aquilo me gera um indicador. Quando eu começo a gerar indicadores, eu começo a gerar dados. Quando eu gero dados, eu começo a fazer análise de dados. E essas análises de dados vão me dar o quê? Informações para tomar decisões de qual que é a melhor campanha, o que eu preciso melhorar, e etc, etc, etc. Então, Dani, é muito legal porque a gente começa a trazer consciência e profissionalização para a área comercial e de marketing. Porque eu acho que eu vou bater muito numa tecla que a gente falou no primeiro, no segundo podcast, é que tudo tem que ser intencional. Sim. O marketing, quando produz, ele precisa ser intencional. Qual que é o objetivo?
Qual que é o porquê daquela campanha? Quando eu chego na venda, no time comercial, também precisa ser intencional. O porquê que eu tô ligando pro cara agora? Por que eu tô ligando pro cara depois? O processo em si, ele tem que ser intencional, ele tem que ter um objetivo no final. E, cara, quando eu falo que tem que ser tudo intencional, e a gente vai gravar um podcast para falar sobre isso, sobre script de vendas, cada pergunta que eu faço pro meu cliente, ela tem que ser intencional. Tem que ter um porquê por trás. Então, quando eu começo a entender o lance da intencionalidade, eu começo a dar importância para esse tipo de coisa, eu também começo a profissionalizar o meu time. Porque o meu time ele não tá ali mais para fazer por fazer, ele tá ali para fazer por um porquê. Então ele deixa de fazer por fazer e começa a fazer por um porquê. Porque aquele pedaço do trabalho que ele tem na mão dele vai gerar algum resultado que vai impactar no passo seguinte, na etapa seguinte do processo. Isso até tocar o sino. Então, essa profissionalização, essa clareza no meu papel, essa clareza do porquê que eu tenho que fazer, tudo isso são benefícios para o time de marketing, que começa agora, de novo, né, a ter protagonismo dentro da empresa, que começa a ser um investimento, marketing, não um custo. O time de vendas começa a ser profissionalizado, porque não é mais só uma pessoa para fazer tudo, não. Sim. Se for uma pessoa, ela vai dividir as etapas. E se não for uma pessoa, eu tenho especialistas em cada etapa do processo. Cara, a gente está num momento de venda, e quem quer vender alto ticket, quem quer vender gerando valor, parar de dar desconto, que o vendedor ele tem que ser especialista, cara. E para ele ser especialista, ele tem que conhecer, ele tem que ser profissional. Esquece esse lance de eu vou vender no papo, que eu sou vendedor nato. Eu não acredito em vendedor nato. Para mim, pro João Rosa, pro João, vendas são processos, cara. E processos precisam ser profissionalizados. As pessoas que estão executando os processos, elas precisam ser especialistas naquilo que elas estão fazendo. E por isso que eu acho que é uma virada de chave, Dani, tão grande a implementação de um processo de side sales, que eu começo a pegar uma empresa que estava completamente, muitas vezes, sem nenhum dado, sem nenhuma estratégia de coleta de dados, e entrando no século XXI, que dados é o novo petróleo, as empresas não têm isso. E quando eu tenho um processo de inside sales, eu começo a implementar. E, cara, para mim isso é uma virada de chave para profissionalizar as empresas. O processo de inside sales é uma virada de chave dentro das empresas que vai fazendo um efeito cascata, que pode começar no marketing e terminar lá no time de entrega, no time de CS, no time de operações, independente de como você chame isso, que é um efeito cascata que vai indo para a empresa inteira para profissionalizar ela. No dia a dia, na implantação desse processo de inside sale, o que eu vejo é que quando dá o kickoff, quando dá o primeiro passo, é meio tenso, assim. Eles têm medo, tipo, agora tem número. Você fez algumas implementações dessa, né? Fiz várias, em vários negócios. Tem um certo receio, assim. Agora tem número, agora tem meta. E sabe o que acontece? Depois, normalmente o processo leva até 4 semanas, 6 semanas. Quando começa a ligar o processo, eles olham e dizem, cara, tá muito mais fácil de trabalhar. Gera engajamento, cara. Retenção de talento. Né? O cara tem desejo por trabalhar com aquilo. E é muito legal isso. Porque a profissionalização, Dani, o inside sales... lembra quando a gente comentou no primeiro episódio, que eu estava contando um pouquinho da minha história, e falei muito que entrava nas empresas, não tinha um roteiro de vendas, etc. E quando você vai pegar o Inside Sales, não sei se eu posso chamar de 2.0, mas o que realmente funciona, ele te exige construir os teus roteiros, as tuas abordagens. E quando você tem os roteiros... Em vários canais. Né? Em vários canais. E quando você tem esses roteiros e abordagens pro cara que tá ligando, ele se sente muito mais preparado para falar. Ele perde aquele medo secreto que eu costumo falar, que o cara vai ligar e, não me atende, não me atende, por favor, não me atende, porque ele vai matar tempo até acabar o horário dele. Ele começa a ter poder sobre aquilo. E aí volta, né? Ele tem que ser especialista. Se ele é especialista, ele tem que pegar os roteiros que ele tem que trabalhar e ser especialista naquele roteiro e ficar cada vez melhor. Então não dá mais medo de ligar. Não dá mais medo de executar o processo. Porque quando a gente tem o processo, vem a profissionalização. E acaba, de uma vez por todas, com esse improviso. E aí eu volto na tecla que eu gosto de falar sempre, né? Cara, pra tu vender, tu tem que estudar. Pra tudo que tu vai fazer, tu estuda.
Mas por que diabos, quando o cara vai vender, ele não estuda? Outra coisa também que eu vejo normalmente na implantação também do processo Insight. Tem essa falta do protagonismo do marketing, sim, mas tem essa não sei se medo, enfim, de colocar esse vendedor, né, tirar esse estigma que ele está ali para vender e que ele vai botar uma camisa que ele está ali para ajudar esse cara a performar, ele está ali para esse cara realmente crescer o negócio, encarar essa conversa com de fato firmeza, né? Só que, claro, precisa estudar, claro, precisa entender o que é o produto, claro, precisa entender como é que tu vai ajudar ele, a ponto de que perguntas, né, de implicação façam que o cara realmente pense, se eu não comprar isso com esse cara agora, o meu negócio está fadado a ter um fracasso, ou eu vou estar muito de fora, eu vou ficar de fora de uma possibilidade de crescimento, enfim, daquilo que eu estou comprando. E isso é muito legal, porque quando eu implemento Insight Sales e coloco um método de vendas ali dentro, como por exemplo o Spin Selling, isso gera uma conexão profunda que eu deixo de vender para o meu cliente, né? Não que eu vou deixar de vender, mas dentro de uma lógica, né? E passo a ajudar ele a tomar a melhor decisão. E, cara, como é que eu ajudo ele a tomar a melhor decisão? Fazendo as perguntas certas. Então, quando você falou da implicação e tudo mais, se eu souber fazer a pergunta certa, o meu cliente vai entender por A mais B, através do que ele fala, que não comprar comigo, ou até mesmo não comprar comigo, vai fazer com que ele tenha um problema grande. Ou não resolver aquele problema, pode ser comprando comigo ou qualquer pessoa, vai fazer com que ele tenha um problema grande. Então eu deixo de ser aquele cara que começa a falar só sobre o meu produto e começa a falar sobre o cliente. Regra número 2, tá lá. Fale sobre o seu cliente. A venda é sempre sobre o cliente. Primeira regra, defina o perfil ideal de cliente. Segunda regra, é sempre sobre o cliente. Então aí a gente junta Insight Sales, metodologia de vendas, processo, e essas coisas vão se adaptando e construindo uma empresa com uma área de marcom profissional. Porque eu começo a medir os números que o marketing está produzindo, começo a entender o que funciona lá no marketing e o que não funciona, o marketing começa a ser retroalimentado pelo time tanto de pré-vendas quanto o time de vendas, se estiver dentro da empresa, para ele melhorar nas campanhas, a gente trazer cada vez mais mais certeiros as pessoas que chegam para comprar. Então é fantástico, cara. E aí eu mudo essa mentalidade de o cara que vende bala, ou o cara que quer vender pela garganta, para o cara realmente ser um consultor. Um consultor que ajuda o cara a tomar decisão. Um vendedor, mas um consultor de vendas, porque ele ajuda o cliente a tomar a melhor decisão. E aí que entra uma parada muito legal de integridade. Porque quando eu tenho essa ideia na minha mente, eu não vou vender para qualquer um, eu não vou empurrar a venda para qualquer um, e pode ter certeza, eu uso muito isso no meu processo, e quando eu falo para o cliente que eu não posso vender para ele, esse cara ele agradece. Na 90% dos casos, esse cara obrigado, cara. Pô, que bacana, dá pra confiar no trabalho de vocês. Porque se vocês não estão fazendo só pelo dinheiro, óbvio que dinheiro é muito importante, mas, cara, não dá pra vender pra qualquer um. Vender pra pessoa errada, né? Vender pra pessoa errada vai me gerar um problema. E o custo de vender pra pessoa errada é maior do que a receita que eu tenho com essa pessoa. Pode ter certeza. Um dos últimos processos aqui que eu estou instalando uma máquina agora, aconteceu isso. Eles fizeram um movimento grande, o processo que eles tinham não era um processo definido, não existia qualificação, que para mim, na verdade, só aumenta o custo. Sim. E, enfim, 2/3 das vendas que foram feitas em um mês acabaram, né, deixando um rastro quase que de destruição, né? Porque tem tempo perdido, tem implantação, tem um monte de coisa. E churn, né? Então 1/3 só das vendas fica. Então faz um grande volume de venda e tal, mas aquilo não perpetua, né? Então o trabalho que dá, o desgaste de equipe, o desgaste de time, né? Sim. Então gera desengajamento, gera um monte de transtorno no dia a dia. Principalmente quando a gente fala de modelo SaaS, né? De serviço, de plataforma, serviço de recorrência, né? Então, cara, por serviço de recorrência,
pra gente evitar esse tal de churn, que é essa taxa de cancelamento, essa taxa de perca de clientes, né? É muito importante esse processo de Inside Sales para qualificar. E a gente vai falar de pré-vendas, da importância da pré-vendas nessa etapa, acho que em outro podcast, porque ajuda demais para evitar esse tipo de cancelamento. Porque se o cara entra na tua plataforma que fica 3 meses, tu gastou muita grana para trazer ele, porque tu investiu em anúncio e marketing, tu investiu em, sei lá, em anúncio para trazer o cara para tua loja, ou para ver o teu site, qualquer coisa, tu investiu para trazer esse cara. E às vezes o custo do teu investimento é maior do que a primeira parcela que ele vai pagar da tua recorrência. Então, sei lá, um software de R$1.000, um software de R$500, de R$300 por mês. Onde é que a gente ganha, onde é que ganha grana nesse software? No tempo, né? No tempo de vida do cliente. E aí, se eu faço uma seleção ruim desse cliente, esse cara fica 1, 2, 3 meses, o tempo que ele me pagou é menos do que o custo que ele me deu para ser gerado como venda. Lá com anúncio, com marketing, com equipe, etc. Então essa seleção é fundamental e o processo de Inside Sales traz isso. E hoje eu não sei se dá para vender software sem processo de Inside Sales. Não consigo imaginar, conceber isso, né? Talvez pelo ticket, né? Aí a gente pode calibrar de forma diferente. Mas chega um momento da compra aí que talvez tenham, né, pacotes que sejam mais... business, sejam mais de negócio, que daí ele exige talvez um desenho mais detalhado e tal, e que daí tenha, né, Por exemplo, o Zoom é uma recorrência que eu compro sem Inside Sales, sem né? Inside Sales. Faz sentido, então tem muito. E esse gancho me tocou para falar de um último tema aqui que eu queria tocar, porque quando a gente tem um processo Inside Sales, eu deixo de depender também só da venda do botão. Então, da galera que tá no marketing digital, que vem da escola Érico Rocha de fazer lançamento, ou até mesmo de Perpétuo, Leandro Ladeira, Natanael Oliveira, que fala muito de venda no Perpétuo. Quando eu também me armo construindo um time de vendas interno, eu deixo de depender só do botão. Eu deixo de depender só da conversão da página. Eu deixo de depender só daquela copy, daquele e-mail que pode ser que a pessoa leia ou não leia. Eu trago um pouco dessa responsabilidade. Tu vai me ouvir e pronto, porque eu vou te ligar, eu vou te falar, tu vai me dar teu tempo, né? Então, esse ponto é bem importante tocar, porque eu acho que a gente vai ter muita gente ouvindo a gente que vem desse segmento. Então, eu montando o time de vendas em casa, não que a venda no botão não seja legal, é muito legal. Muito legal. Mas, todavia, entretanto, se eu tenho um time de vendas em casa para contribuir com esse processo, cara, eu posso ter ganhos incríveis, porque eu não fico refém desse botão. Sim. Sabe? Eu não fico porque refém. Esse botão ele tem uma capacidade de conversão, né? Exatamente. Por que não abrir uma brecha comercial ali para que... Tá aí, quem não comprou, né? Quem não clicou naquilo. E aí se eu vivo só de lançamento, por exemplo, eu posso ter... eu não faço lançamento toda semana, faço uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Eu posso ter um time de vendas interno vendendo durante o tempo que não tem lançamento. Então... Mas é legal isso que você está falando, porque assim, o lançamento ele é um funil, né? É um funil. Então, esse funil ele tem uma geração de demanda reprimida, enfim. Mas mesmo os outros tipos de funil, né, como se fosse um funil perpétuo, tem lead ali, tem, né, interessados que em algum momento chegaram perto de comprar e não foi, né, para o próximo passo. E se o marketing estiver bem desenhadinho, ele pode gerar essa quantidade de leads e acelerar esse processo também com o time inside, né? Por isso que o marketing é muito importante, né? Porque o marketing, por exemplo, já dentro do lançamento, ele é o principal, né? Sim. Só que pro comercial, sem marketing, é muito difícil trabalhar. Só em processo outbound, e olha, até na construção de um processo outbound, o marketing pode contribuir muito. Mas tudo que não for outbound, o marketing vai estar lá conectado para ajudar o comercial. Porque se o marketing, através dos dados, das informações que ele tem, ele não conseguir gerar esse tipo de lista, o comercial não trabalha para converter quem ficou abandonando o carrinho, por exemplo. Sim. Então, de novo, né? Essa conexão entre os dois times, ela é fundamental. Eu acho que a nossa missão aqui, Dani, a gente fala isso no início, mas é cada vez mais
mostrar para as pessoas o quão faz sentido e o quão sinérgico é essas duas áreas, até porque qual que é o significado de venda, de marketing, né? É vendas, né? O marketing é feito para vender. Se não for feito para vender, ele é branding, né? Entra muito mais uma questão de marca, e até a marca vende, né? Então acho que a gente pode entrar em várias áreas desses pontos disso, né? Enfim, eu acho que tem algumas coisas bem legais para falar. Enfim, eu acho que se a gente fosse dar um resumão do que a gente falou sobre esse processo de inside sales, cara, primeira coisa, entende que dentro de um processo de inside sales, o marketing ele é fundamental, ele vai te direcionar, ele vai te ajudar, ele vai te impulsionar. Para começa a definir teu macroprocesso, entenda se o teu produto ele precisa realmente ser vendido presencialmente, ou se você consegue fazer uma apresentação através da internet para o teu cliente, antes de chegar lá para vender, ou até mesmo eliminando aquela etapa, porque tu vai eliminar um monte de custos. Então, define macroprocesso, entende onde teu cliente entra, onde teu cliente sai, coloca as etapas de pré-qualificação e apresentação de oferta dentro desse macroprocesso, e no final você vai tocar o sino. Porque vai ter uma conversão desse processo. Independente de qual for a conversão, você vai tocar o sino. E depois que você entendeu essas conversões, você vai ajustando. E aí que vem de novo, né, o profissionalismo. Porque eu tenho números de tudo. Quando eu tenho números de tudo, é muito mais fácil melhorar aquilo que eu sei que precisa ser melhorado do que aquilo que eu não faço nem ideia, que tá uma bagunça, que tá uma zona total, né? Não tem processo, não tem abordagem, eu não entendo o que funciona, o que não funciona. E aí tu acha que para treinar um time, quando tem esse processo definido, é mais fácil ou não é? Bem mais fácil, né? Aliás, o insight tá aqui até, né? É a maior produtividade do time comercial, né? E eu vou além, né? Eu até notei a maior produtividade do time comercial, mas o time de marketing também, né? Bem mais produtivo. Bem mais produtivo, porque a produção ela começa a ser intencional, porque ela é buscando um número. Então lá na ponta eu tenho um objetivo e esse meu processo ele tem que conectar com o objetivo. Se ele não estiver conectando, eu reviso o processo para ele apertar os parafusos para ele tentar chegar naquele número do objetivo. E, cara, isso é sensacional. E aí vem a tal da engenharia reversa, que um dia a gente vai falar aqui também. E que funciona bem. E que vai ligando todas essas pontas, né? Ligando todas essas pontas mesmo que tem soltas, que vão ficando soltas ao longo dos processos, né? Cara, eu acho isso fantástico. Fantástico. Legal. E aí, qual que é o insight que você deixa pra galera? Cara, eu até anotei aqui, né? Receita previsível. Eu acho que o Inside Sales, ele já não é algo novo, mas ele vem para apaziguar o financeiro do negócio, né? A gente não falou nisso, né, cara? Ele vem para isso. Não só para o controle de custos, mas para uma percepção de se eu quiser crescer, né? Previsibilidade de crescimento, previsibilidade de ajuste de custos e tal. Então, acho que essa previsibilidade geral, isso é saudável para o financeiro. A gente, inclusive, falou no último papo aqui de uma instalação de uma máquina que, com uma simples ação lá, o diretor financeiro lá saiu felizão porque a gente conseguiu reduzir a percepção dele de fluxo de caixa, né? E está dentro do processo comercial. Exatamente. Então, essa previsibilidade, eu acho que ela é saudável para o negócio como um todo, assim, né? E, enfim. Eu acho que definiria algumas coisas que você falou como para redução de custo, né? Aproveitamento melhor dos leads. Então, quando eu tenho uma responsabilidade de ligar para o cara, eu consigo aproveitar mais essas pessoas. Então, fazendo um ponto com o botão, né? Então, com o botão, tô ali, tô gerando um monte de lead, não tô aproveitando só quem compra. E aí, quem não compra, eu não aproveito. Então, eu começo a aproveitar essa galera. Quando eu vou pro Inside Sales, eu consigo falar com mais pessoas aproveitando esses leads. Eu consigo diminuir, às vezes, o custo com representantes que, às vezes, podem ter comissões muito grandes. Eu trago pro time interno e consigo, às vezes, vender mais, gerar mais oportunidades pagando uma comissão um pouco menor, né? Diminuir o custo com gasolina, com hospedagem, com translado, e realmente as viagens de negócios ou as visitas, elas são só as necessárias. Inclusive, faço uma provocação para você que está ouvindo. Uma pergunta: realmente o teu produto ele não tem como ser vendido por uma apresentação na internet?
um slide bem bonito, um roteiro de perguntas bem desenhado. Não tem como o teu produto se encaixar nisso? Me fala qual que é o teu produto, comenta aqui embaixo que eu e o Dani, a gente vai ler esses comentários e vai fazer um vídeo falando de como que a gente faria o teu produto ir pro Insight Sales. Pode ser, Dani? Pode. E essa provocação eu fiz uma vez com uma cliente. Eles tinham uma fábrica de móveis planejados. E a diretora comercial jurava de pé junto que era impossível vender através de Insight, através de uma apresentação comercial, né? Online. E isso foi em janeiro de 2020. Março de 2020, estoura a pandemia. Ela só me manda uma call. Dani, como é que eu faço a venda? Cara, as maiores vendas que ela fez em 8 anos de negócio foi via vídeo. Mas ela chegava aí na casa da pessoa, não? Ela chegava aí, perdia 3 horas de trânsito, e mede isso, e mede aquilo e tal. E ela cortou esse processo, trouxe isso para uma apresentação. A apresentação normalmente demorava aí entre 30 a 50 minutos. E os maiores projetos que ela começou a fechar foi via Zoom, via uma apresentação online. E, cara, quebra barreiras, velho. Quebra barreiras, porque uma coisa é eu ir lá, sei lá, no Mato Grosso, sair de Florianópolis e ir pra Joinville, por exemplo, pra fazer uma venda de um... Como é que era o negócio dela? É uma fábrica de móveis planejados. Eu vender um móvel planejado em Joinville. Eu tenho que ir lá 4 vezes, medir, voltar, etc. Essa venda talvez me custe muito caro. Sim. Mas se eu vou uma única vez para fazer a instalação, cara, se eu vou uma única vez para fazer a instalação, essa venda talvez compensa. E quebra barreiras no sentido de, se eu vendo, por exemplo, um curso, sei lá, presencial ou um curso online, e eu não tenho time de Insight Sales, eu posso vender para o Brasil inteiro. Várias coisas eu posso vender para diversos lugares, porque eu não preciso botar um vendedor lá para entregar. Isso que tu falou é bem interessante, porque nesse caso, inclusive, ela era de uma região ali de Blumenau, aqui, para quem conhece Santa Catarina, né, Oktoberfest e tal, e ela era muito presente ali. E quando ela fez esse movimento, ela começou a atender a região em volta. O teu raio aumentou, Tinder, né? E outra. Aumentando. E outra Mano, coisa. eu não conheço. E outra coisa que aconteceu é que ela acabou indo para municípios vizinhos com ainda mais potencial de compra do que a região onde ela estava. Sim. Então ela foi para, por exemplo, Balneário Camboriú ali, ela atendia alto nicho, né? Alto ticket. Então para ela o negócio virou muito mais fácil. Sim. Né? Ela tá falando ali de alguns bons quilômetros de ida e de volta, a apresentação da proposta e tal. Ela tirou isso do processo, a gente deixou mais redondo pro Insight. Cara, vamos até um pouquinho mais além. Vamos pensar numa loja de varejo, que talvez ainda não tenha e-commerce. Uma loja de varejo, cara, ela tá recebendo público, vamos lá, uma loja de acessórios de celular e vendas de celular eletrônicos. Eu tô recebendo todo aquele público aqui, vendendo pra essa galera. Mas se eu tiver um time lá atrás, construindo o mínimo de um Instagram, o mínimo de um anúncio online, e vendo pessoas interessadas, ligando para essa galera, fazendo uma apresentação, fechando a venda, mandando o aparelho, mandando a capinha, o acessório, nada me impede de ter um time de Insight Sales e aumentar a minha venda. E, cara, o correio ele vai chegar em qualquer lugar do Brasil. Então eu posso vender para muito mais pessoas. Então eu aproveito também cada vez melhor nos meus clientes. Outro nicho que é... Cara, se a gente for contar de história aqui é muito legal, né? Eu sou muito fã do Osterwalder, né? Do Canvas de modelo de negócio, né? O quadro de modelo de negócio. Sou fã há anos desse cara. E uma das perguntas que o próprio Osterwalder ele traz para preencher o Canvas é: e se não fosse do jeito que é? O e se, né? E a pandemia ela trouxe um pouco disso, né? Pra muita gente. Tinha outra cliente na época, uma fábrica de lingerie gigante. 500 mil de estoque parado. E agora? Cara, a gente implantou e fez uma operação de Insight e ela vendia em grupo. E o negócio começou a voltar a prosperar e ela tinha 2 lojas e tipo as lojas paradas, fechadas, né? Ela pegou uma loja, transformou num estúdio e começou a vender em grupo pra mulherada e despachar pra tudo que é lugar do Brasil. Sim. Então, só o fato de entender que, cara, eu não preciso ficar refém só do meu lugar, só da demonstração de quem tá ali no dia a dia vendo o produto na mão, né? Então, o Insight, cara, não, eu confesso que eu não consegui ver ainda uma possibilidade de não aplicar. É verdade. Então,
Desafio feito, hein? Desafio feito. Coloca aqui qual que é o teu nicho, qual que é o teu segmento, o que você vende, que eu e o Dani vamos fazer um vídeo gravando só como que nós colocaremos insight. Vamos fazer um podcast, né? Se tiver aí algumas respostas, a gente faz um podcast inteiro falando só sobre como a gente montaria os processos de insight dentro dessas empresas. Boa, hein? Acho que isso é legal, hein? E, cara, o meu insight para você que tá assistindo, para você que ficou com a gente até agora, sobre tudo que a gente falou, primeira coisa, cara, define o macroprocesso de vendas da tua empresa. Onde é que entra o teu cliente, onde é que sai o teu cliente. E o segundo insight o Inside Sales vai profissionalizar o teu marketing e vendas. Acho que é isso. É isso. Boa. Então, Dani, eu queria dizer que foi um prazer inenarrável gravar mais esse podcast contigo. Muito obrigado para quem assistiu a gente até agora. Não se esquece de curtir, comentar. Se está vendo no YouTube, comenta, curte, se inscreve no nosso canal, tira um print, tira um print. Se você estiver ouvindo no Spotify, também tira um print do Spotify, vai lá e posta no Instagram para nos ajudar a alcançar cada vez mais pessoas que querem aprender sobre Inside Sales, que querem entender um pouquinho mais sobre marketing e vendas. Marca lá a gente no Instagram, @DaniBotelho, com 2 N's e Y, tá aparecendo aqui, Dani Botelho, @JoãoCSRosa e @Toca o Sino Podcast. Só marcar qualquer um desses perfis que já vai ajudar bastante a gente a disseminar esse conteúdo. E não esquece do like e nem de avaliar esse podcast. Boa. E fui. Valeu. Até.